Minhas deusas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Terapia em Dose Dupla, meu amor. com a Aline Santos. A Aline Cioli, do @abacaxi com canela, @IACC Terapias. Que E esse também lugar maravilhoso que nós estamos, IACC Terapias. E o meu arroba também, aline.stellium. Essas informações você encontra aqui na legenda. Seja no YouTube ou no Spotify, que nós estamos nos dois, né, amor? os dois. Se você quiser nos ouvir, acho uma delícia treinar com a nossa voz, acho sexy, acho estimulante, acho que dá pra gente abrir essa consciência em qualquer lugar. Então, o Spotify, o podcast em si ajuda demais nisso. Agora, se você quiser participar mais, se tiver uma preferência audiovisual, aqui a Lua Azulay arrasa, tá aqui nos dirigindo. Oi, Lua! Oi! Então, também tem Ela um que vídeo. manda em tudo aqui. Ela que manda em tudo aqui. Ela que nos organiza, né? Porque eu e a Aline, nós somos amigas e irmãs de alma de outras épocas, assim, a gente sente isso no coração, mas mesmo assim, são duas cabeças pensantes. E quem organiza essas duas cabeças é Lua Azulay. Palmas pra ela. E continuando, vamos continuar esse episódio hoje super especial, falando sobre o Barba Azul, tá? Então a gente está indo para a parte 2 desse conto que, né, traz esse predador natural da psique. Então se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, mas é importante que você vá pro episódio anterior, pegar o começo, né, de tudo isso. Pelo menos desse conto de fadas, né? Do Barba Azul. Tudo que ele representa, tudo que a gente já comentou sobre ele, né? Já fizemos um resumo do conto, inclusive, então vamos dar continuidade a partir de agora do trecho A Chave do Conhecimento, a importância de farejar. Inclusive, eu quero dar parabéns para mim, para a minha xará aqui, para a Lua também, que topou com a gente, né? Tá produzindo esse episódio, esse lugar, esse livro, essa investigação de tão é linda, é complexa, e a gente precisa dessa coragem de pegar esse livro, trazer para vocês. Então, quero dar parabéns a gente também, viu, amor? Que estamos aqui há horas gravando. Então, aproveitem com muito amor esse episódio. E aqui, falando sobre a importância de farejar, eu vou trazer alguns tópicos que a gente vai discutir aqui. E a primeira coisa, né, amor, é a gente ter essa consciência de que a chavinha que sangra, a chavinha que mela todos os vestidos, né, as personas de sangue, a chavinha, ela tá dentro de um porão, quer dizer, a portinha é um porão, é um lugar que é o último lugar do castelo, que é aquele mais profundo, que tá falando exatamente da portinha da tua alma, da tua psique mais profunda, né, linda? Isso, e essa é aquela porta que você precisa abrir, né? A gente precisa encontrar. Por mais que a gente tente ignorar a existência dessa chave ou a ordem do Barba Azul de não tocar nela, né? Por mais que a gente queira se manter presa, né, a toda essa gaiola dourada que parece tão maravilhosa, mas que na verdade nos aprisiona, é uma situação em que estamos vivendo menos, que estamos, né, nos subordinando, nos colocando numa situação que nos afasta do nosso self selvagem. Também é muito importante que a gente questione, né, que assim como chegam as irmãs mais velhas, a curiosidade, né, a pergunta que deve ser feita aconteça. E esse é o grande segredo da chave. A chave é a pergunta. A pergunta que a gente faz quando está vivendo uma situação e a gente começa a desconfiar que talvez a barba dele seja azul, sim. E que você talvez esteja se acostumando com essa barba azul que te faz mal, né? Interessante que aqui no livro traz o seguinte: a mulher ingênua ou magoada pode então, com extrema facilidade, ser seduzida com promessas de conforto, diversão e arte, promessas de inúmeros prazeres, de uma ascensão social aos olhos da família, das colegas, ou de maior segurança, amor eterno ou sexo ardente. O Barba Azul proíbe a jovem de usar a única chave que traria de volta a consciência. Proibir uma mulher de usar a chave que a leva à consciência é o mesmo que lhe arrancar a mulher selvagem, seu instinto animal e natural. Seu instinto natural de curiosidade e de sua descoberta do que se esconde por baixo. Sem o conhecimento selvagem, a mulher está desprovida da proteção adequada. Se ela tentar obedecer à ordem do Barba Azul, no sentido de não usar a chave, estará escolhendo a morte para o seu espírito. Ao optar por abrir a porta ao acesso horripilante do quarto secreto, ela escolhe a vida. Fale, meu amor.
Essa é a pergunta, né? Qual é essa chave que abre, que faz com que a gente escolha a vida, né? Qual é a pergunta? O que é aquilo que você tem que questionar? Qual é aquilo que você tem que escolher, que tem que se permitir viver para que você possa olhar? Né? Seja no seu relacionamento, seja no seu emprego, seja você com você mesma, seja uma realidade em que você está vivendo, né? Sejam traumas e padrões que você está repetindo, situações que você está revivendo. Qual a pergunta, minha Deus, é que você deve fazer, né? E você sabe, La Loba tá aí, ela é antagonista do Barba Azul, ela tá, né, aí dizendo onde ele existe, ela existe. Então, ela tá em você, ela tá aí querendo cantar, querendo que você, né, volte a coletar os seus ossos. Então, o que você precisa saber, né? Aquela situação em que você não olha, não mexe, deixa quieto, deixa assim, questione, olhe, né, fareje, vá em cima, coloque a chavinha na porta, gire a chave, tenha essa coragem. Por mais que pareça doloroso olhar para tudo que está dentro, né, desse porão, tudo que está ali escondido, esses ossos, todo o sangue, toda essa simbologia, né, que é sobre o sangramento da nossa alma. Por mais que seja doloroso enfrentar o que está ali dentro, faça. E seja curiosa, né? A curiosidade feminina, Clarissa traz que tem uma conotação negativa com o tempo, como se fosse algo que a mulher é abelhuda ao ser curiosa, mas que o homem é investigativo. Na verdade, esse atributo da curiosidade é um atributo bom, que você precisa ter, especialmente a você mesma, de você abrir sim o quarto mais profundo da sua psique. E por mais que tenha sonhos, projetos, tantos ossos que você deixou para trás, tenha coragem de olhar para poder se curar. E eu posso continuar aqui, meu amor? Tem mais alguma Continue a coisa? leitura. Posso? Pronto. O próximo ponto aqui do livro é o noivo animal. E nesse noivo animal, eu vou trazer de novamente uma frase e a gente vai falar um pouco sobre ela. Falando que quando as mulheres abrem as portas das suas próprias vidas e examinam o massacre nesses cantos remotos, na maior parte das vezes, elas descobrem que estiveram permitindo o assassinato dos seus sonhos, objetivos e esperanças mais cruciais. Encontram-se em vidas, ideias, sentimentos e desejos. Aquilo que um dia foi gracioso e promissor está agora esgotado até a última gota de sangue. Se esses sonhos e esperanças estiverem vinculados ao desejo de um relacionamento, de uma realização, de obter sucesso ou de uma obra de arte, quando ocorre essa apavorante descoberta na psique, podemos ter certeza de que o predador natural, também frequentemente simbolizado nos sonhos como noivo animal, esteve trabalhando metodicamente na destruição dos desejos mais caros à mulher. Que forte, né? Eu acho que esse trecho ressoa com todas nós. Exato. Que a gente vai nutrindo o ódio por si mesma, que é justamente o predador interno, né, trabalhando por isso, tirando da gente, colocando na gente muita vergonha, tirando da gente a nossa capacidade de realizar, de enfrentar, de criar, tirando da gente a nossa própria alma. Então, esse predador que é tão vivo dentro de nós, vai tirando da gente e vai sabotando nossos sonhos, aquilo que nos nutre. E a gente precisa revisitar. A gente precisa olhar, porque a gente entra no automatismo no dia a dia, em que a gente não quer olhar para dentro, muito menos para os nossos ossos, muito menos para o que está sangrando. Só que aí, interessante é que o cheiro de sangue, que é a próxima parte que a Clarissa traz, ele vai estar presente na nossa vida. A gente querendo visitar o porão, os lugares mais profundos da nossa psique, ou não. Ele vai estar lá. E cada vez mais que o tempo passar e nós repetirmos esse padrão de não se olhar, de não se curar, de ter esse predador dentro e fora de nós, projetando, né, acabando com nossos sonhos, tirando da gente a nossa própria alma, a gente vai sangrar cada vez mais, né, amor? E é preciso muita coragem, porque a gente até sente o cheiro do sangue, mas olhar mesmo e entender que depois que você olha e toma consciência, depois que ela sabe que, na verdade, no porão daquele castelo maravilhoso, existe um cômodo sombrio, oculto, que aquele marido gentil, que tem uma barba só levemente azulada, na verdade, representa a morte, não tem mais como fugir disso. Então, muitas mulheres preferem, né, fazer um dois de espadas, deixar quieto, não tô vendo nada, é melhor deixar tudo que se resolva assim, ao invés de enfrentar.
né? E muitas vezes elas são questionadas pelas pessoas próximas, questionadas pelos amigos. Poxa, por que você não tá vendo que esse cara é assim? Por que você se mantém nesse emprego? Por que você mantém esse padrão na sua vida? Por que você não olha pro seu corpo? Né? Por que tantas perguntas e a mulher simplesmente continua seguindo aquele mesmo padrão Tem de até tem inconsciência, até uma de ignorância, né? de ignorância, né? De não ciência, Tem né? até De ausência de... isso, tem uma frase que sai da nossa boca que a gente começa a falar com o tempo, ah, mas a vida é assim. Se conforma, né? Entra É, num a vida é assim conformismo. mesmo. Não, não, porque eu envelheci. Envelheceste onde? Na alma? A alma não envelhece. E onde foi que você se perdeu, que você acha que a vida é sem graça e sem brilho, né? Interessante que nesse cheiro de sangue, meu amor, tem no conto as irmãs fecham por violência a porta da câmara da morte. A jovem esposa tem os olhos fixos no sangue e na chave. Um gemido sobe de dentro dela. Preciso limpar esse sangue, ou ele saberá. Agora o self ingênuo tem o conhecimento de uma força assassina solta dentro da psique. E o sangue na chave é o sangue de mulher. Se fosse apenas sangue do sacrifício de fantasias frívolas, haveria na chave apenas uma pequena marca. Trata-se, porém, de algo muito mais sério, pois o sangue representa o extermínio dos aspectos mais profundos e íntimos da vida criativa e da alma. Tudo aspecto feminino, né? Nesse estado, a mulher está perdendo sua energia para criar, quer sejam soluções para amenizar questões de sua vida, como educação, família, amizades, quer se trate de objetivos do seu desenvolvimento pessoal, sua arte. Isso não é mero adiamento, pois prossegue por semanas e meses e anos a fio. A mulher parece arrasada, talvez cheia de ideias, mas com uma anemia profunda e cada vez mais incapaz de realizá-las. Olha só, minha Nossa Senhora. Tudo isso representando, né, aquela experiência que todo mundo já viveu, ou conhece alguém, ou sabe onde está. Aquele momento em que essa chave sangra, 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 né? E a gente entra num momento de desespero, ela tenta estancar essa chave de várias formas, mas não adianta mais. Não adianta. Precisamos olhar para dentro, meus amores. Esse é o convite. Não adianta. É o momento agora de você observar que essa chave está sangrando e então tornar isso sua força, né? Tornar isso realmente essa rebeldia, esse lobo, esse grito selvagem da sua alma. E não mais se submeter. E não mais estar sendo condicionada. Porque quando essa chavinha começa a sangrar, é o sangue é o sangue da sua alma que está saindo ali. É a sua essência vital, é o seu ki que está sangrando, né? É a tua energia de vida. E você vai definhando cada vez mais quando você tenta ignorar essa chave. E pior, né? O predador ele não ignora. Ele sabe que você foi lá, que você viu, que você tomou consciência. Então, muitas vezes, quando é no relacionamento, ele volta pra você com uma briga. Ele volta pra você lhe culpando, assim como o Barba Azul faz. Ele volta pra você com violência, com agressividade, com dominação, querendo saber por que você ousou tocar nessa chave. Por que você ousou questionar tudo isso? Que direito você tem de questionar tudo isso? Olha só. Interessante também que ela fala assim: a chave também funciona como um recipiente. Ela contém o sangue, que é a recordação do que se viu e do que se sabe. Para as mulheres, a chave sempre simboliza o acesso ao mistério ou ao conhecimento profundo de si mesma. O que está por trás da porta? Olha as perguntas. O que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim mesma que preferia não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando? Por isso, no sentido positivo, é somente a insistência do sangue na chave que faz com que a psique grave o que fio. E que existe uma censura natural em todos os acontecimentos negativos e dolorosos que ocorrem em nossas vidas. Interessante que é olhando para esse sangue, olhando para esses ossos que você deixou para trás, que você começa a ter a sua vida de volta. A sua criatividade, esse atributo do princípio feminino mais lindo que existe. Criatividade vem de criação, capacidade de geração de vida. Isso vem muito da mulher. E por que que mulheres ao longo da vida perdem sua criatividade? São mulheres que têm milhares de ideias e não conseguem realizar uma.
E é justamente essa falta de autoconhecimento profundo sobre si mesmas e de olhar, sim, para muitas coisas que se perderam no caminho e que continuam sangrando dentro de você, querendo sua atenção. Nesse momento que você olha a chave, você tem dois caminhos, né? Ou você passa, assim como ela, a enfrentar o predador e já começar a despertar para essa energia em que você, né, tenta negociar com esse predador na hora que ele vem com toda fúria, ou você baixa a cabeça novamente. E aí é por isso que nesse livro e nesse podcast, o primeiro episódio, o primeiro conto que a gente aborda aqui é sobre La Loba. Porque quando você está conectada à La Loba, você entende quem ela é e o quanto ela é importante. Quando você reconhece os seus ossos, então você já começa o seu processo de iniciação. E aí você consegue enfrentar esse predador. Você consegue então negociar com ele quando ele tenta novamente querendo lhe dominar. É bem interessante. O trabalho mais profundo é geralmente o mais sombrio. É a cara do que nós fazemos aqui como terapeutas. É guiar vocês nesse trabalho de olhar para o mais sombrio, para o mais profundo, porque só assim a gente consegue se libertar de verdade. Uma mulher corajosa, uma mulher que procura ser sábia, irá urbanizar os terrenos psíquicos mais pobres. Pois, se ela construir apenas os melhores terrenos da psique, terá uma visão mínima de quem realmente é. Portanto, não tenha medo de investigar o pior. Isso só lhe garante um aumento no poder da sua alma. Olha que lindo. Então, quanto mais a gente ter esse amor pela terapia, tudo bem que ainda a maioria das pessoas nos procuram porque estão em processo de dor. Por que eu falo ainda? Porque uma mulher sábia, ela faz terapia para desenvolver sua própria autonomia. Ela faz isso porque ela precisa sempre olhar para dentro para tomar a escolha mais sábia fora. Ela ter dentro acesso ao sombrio, ao oculto. Ela não vai mais deixar, seja o Barba Azul ou qualquer outra parte dela, qualquer osso dela para trás. Não. Ela vai estar sempre se renovando e passando por esses ciclos de vida, morte e vida. A busca por La Loba é permanente. É exato, é uma coisa que você precisa tomar gosto na vida, meus amores. Tomar muito gosto. A gente não encontra a La Loba e zerei. Não, a busca por La Loba é permanente, porque são muitos ossos, né? E são ossos que às vezes a gente só vai descobrindo que precisa deles ao longo da vida, né? Quanto mais você vai, né, encontrando um osso, mais você vai entendendo qual a verdadeira constituição do seu esqueleto. E aí você vai caçando outro osso. Então, muitas vezes você acha até que alguma coisa para você é vital. E quando você começa a montar o seu esqueleto, você vê que nem precisa daquilo. Exatamente. Então, essa busca por si mesma, ela é permanente, constante, ela é o tempo inteiro, a vida toda é a beleza, né? E é esse o nosso propósito, que você entenda que a terapia, né, que o tarô, que todo o conhecimento, né, que tanto sobre seu corpo, mente, espiritualidade, que tudo isso são permanentes, né? Questionar a si mesma, questionar a realidade que você está inserida, questionar o sistema para a vida toda. Isso, ter esse contato com o que está inconsciente, né? Esse contato que é tão primordial para que você seja realmente uma mulher livre. Interessante também que ela traz que os esqueletos na câmara representam, sob a ótica mais positiva, a força indestrutível do feminino. E volta para o aspecto dos ossos, né? Que é a loba. Isso, arquetipicamente os ossos representam aquilo que não se pode nunca ser destruído. É uma coisa que eu acho bem interessante, essa questão dos ossos, daquilo que é eterno em nós. Então tem muito a ver com o nosso propósito, nossa missão. Por isso que os ossos, a gente canta com eles, porque a mensagem que a gente traz com eles é a mensagem da alma. Então tem que ser um cantar mesmo. E esses ossos, aqueles que realmente fazem parte da nossa alma, eles precisam ganhar vida para que a gente tenha vida. É naquele conto em que, primeiramente, a La Loba, né, a tudo que sabe, a velha anciã, ela canta sobre os ossos. E eles viram a carne da La Loba, né, da loba, e sai correndo. E só depois se torna mulher. Então, quer dizer, é da essência para a aparência. Mas a aparência é que ela vai ter vida, ela não vai sangrar, feito as roupas
da ingênua, que negou aquilo que está dentro dela. Pode ter os vestidos mais lindos, meus amores, mas se você não estiver vivendo a sua essência, nada terá valor, nada terá brilho, nada será realmente verdadeiro. Que a irmã mais nova tenta esconder a chave quando ela não consegue estancar o sangramento, com medo que o Barba Azul encontre, ela esconde no guarda-roupa. E aí todos os vestidos são manchados de sangue. Porque se a sua alma começa a sangrar e questionar, todos os personagens que você estava interpretando, né, a boa mãe, a boa esposa, a boa profissional, quando a alma sangra, quando você toma consciência de que na verdade, né, é uma gaiola dourada, ou às vezes nem é tão dourada assim, às vezes essa gaiola tá horrível E tu e tá você só nem acostumada, percebe tem que barba azul pra todo lado. você nem percebe o quanto Nossa, essa gaiola tá horrível, você jura que é assim mesmo, você tá melhor que os outros, né? Então, melhor continuar. Quando você toma consciência dessa gaiola, todos os personagens caem. Não interessante, adianta. exato, interessante também a falar sobre essa questão, por quê, né? Calabouço, masmorra, caverna, porque são ambientes iniciáticos. Então, se você é uma mulher que está passando por esse processo, parabéns. Você está sendo iniciada. É bom isso. Acolha isso. Mas saiba passar por isso, que é justamente você olhar para isso, abrir, né, essa chavinha, abrir essa portinha da tua consciência e tomar posse daquilo que realmente te faz feliz, que faz vibrar tua alma, os teus próprios ossos, né? Aquilo que é seu, por mais que te doa olhar. E se você está passando por isso, aprenda a identificar o predador natural e ensine a próxima geração. Ensine as mulheres ao seu redor, ensine suas amigas, ensine sua irmã, às vezes até sua mãe que ainda não foi iniciada, a identificar os momentos em que um predador se aproxima. Então, essa situação com o predador, como a gente comentou no episódio anterior, é algo que pode ser evitado, porque a loba, né, o casal de lobos, quando está protegendo os filhotes, os lobos mais velhos, eles ensinam os filhotes a se protegerem dos predadores. Se você está passando por isso, é porque você não foi ensinada. Mas você vai sair dessa experiência completamente, né, desperta, assim como a irmã mais nova sai, né, ouvindo esses sininhos vermelhos, né, essas fitas carmim, de longe, percebendo, ó, de longe que é um barba azul. Ensine as mulheres ao seu redor, passe a chama adiante. Exatamente. Trazendo agora a outra parte, que fala sobre recuar e dar a volta. Recuar e dar a volta são movimentos de um animal que se enfurna na terra para fugir e aparece de novo às costas do predador. Essa é a manobra psíquica que a esposa do Barba Azul efetua para restabelecer o domínio sobre sua própria vida. Às vezes, é exatamente esse tipo de ameaça imensa do predador que faz com que a mulher deixe de ser um amor de pessoa que se adapta a tudo e passa a ter um olhar mais suspeito, né? Desconfiado, quer dizer que ela está amadurecendo. Quando aspectos opostos da psique de uma mulher atingem seu ponto de saturação, a mulher pode sentir um cansaço incrível, pois sua libido está sendo sugada em direções opostas, que é a energia psíquica. No entanto, mesmo uma mulher que esteja morta de cansaço, com suas lutas infelizes, não importa quais sejam, muito embora ela esteja com a alma exausta, ela ainda assim precisa planejar a sua fuga. Ela precisa se forçar a seguir adiante, seja como for. Esse período crítico assemelha-se a ficar ao relento em temperatura abaixo de zero, um dia e uma noite. Para sobreviver, não se pode ceder à fadiga, e dormir significa a morte certa. Então É lindo aqui esse trecho, né? é lindo, lindo, lindo. Fale, meu amor, fale. É a morte certa, minha deusa. Às vezes você precisa entender que se você está passando por uma situação em que você está enfrentando um predador natural, que você está diante de um barba azul, seja ela qual for, seja o seu próprio barba azul interno, seja aquele carrasco de si mesma, aquela situação em que você está com um chicotinho na mão o tempo inteiro, seja um emprego, seja uma situação social, seja uma religião, né? Independente, seja um relacionamento, se você está enfrentando um barba azul, o conto não traz que ela vê a chave e na hora ela ganha superpoderes e ela ganha espada mágica e derrota o Barba Azul. Não, ela clama a ele que possa, né, ter um momento de misericórdia enquanto ela se prepara para ter forças para combatê-lo.
E o que é isso na prática, Aline? Isso é você pedir ajuda, isso é você buscar terapia, Olá, estamos aqui. isso é você falar com a sua família, isso é você procurar um advogado, seja trabalhista, né, seja, né, para olhar a questão do casamento. Isso é para que você possa começar, né, a despertar tudo isso, a reunir poder, que você consiga esperar, né, que esses irmãos cheguem para que possam, né, finalizar o Barba Azul. Então é que você se prepare para tudo isso, mas que principalmente, independente do ponto que você está vivendo, que você não se submeta novamente ao Barba Azul. Porque, como diz o livro, seria você se entregar à morte. À Exato. morte da sua alma. As perguntas chaves continuam a ajudar nesse ponto crítico de quase exaustão, pois a chave continua a verter seu sangue sábio, apesar de o predador proibir a sua conscientização. É interessante que a gente aprenda a contemplar o assassino em nós. Olha que interessante. Que nos mantém sob controle, observar os resultados do seu trabalho medonho, registrar tudo conscientemente, mantê-lo na consciência para depois agir. E foi isso que ela fez. Ela tomou esse ar que ela precisava, esse tempo que ela precisava, para poder reunir todas as forças para poder, enfim, combatê-lo. Mas primeiro ela tomou consciência dele, teve que olhar, né? Tem que olhar. Tem que olhar para tudo isso. Você não tem outra saída. Enquanto você não se permitir questionar e se colocar forte bastante para aguentar o que você vai ver no porão, por mais doloroso que seja, não há outro caminho. A única maneira é enfrentar o predador, mas enfrentar com inteligência, né? Isso, Enfrentar olhando com para ele. sabedoria. Isso, e pedindo ajuda às pessoas corretas. Como dar o grito? Chegamos nessa parte aqui. Então, aqui eu gostaria de falar sobre quando ela pega e a esposa do Barba Azul chama, aliás, quando o Barba Azul chama a esposa aos berros e ela tenta desesperadamente ganhar tempo, ela está, como a gente sabe, né, reunindo forças para superar seu carcereiro, quer ele seja especificamente ou em combinação com outros fatores, uma religião, um marido, uma família, uma cultura destrutiva, quer se trate dos complexos negativos da mulher. A mulher de barba azul apela com desespero, mas com astúcia. Por favor, sussurra ela. Permita que me prepare para a morte. Está bem, rosna ele, mas prepare-se. A mulher convoca seus irmãos psíquicos. O que eles representam na psique de uma mulher? Eles são os propulsores mais musculosos, os elementos da natureza mais agressiva da psique. São a força interior, a mulher que sabe agir quando chega a hora de matar. Embora essa qualidade seja retratada nessa história por meio do sexo masculino, ela poderia ser atribuída a qualquer um dos sexos, bem como a objetos que são neutros, como por exemplo a montanha que se fecha sobre o intruso, ou o sol que desce por um instante a fim de torrar o saqueador. A esposa corre escada acima até os aposentos e coloca as irmãs nas muradas. Ela grita para as irmãs: Vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? E as irmãs dizem ainda que não veem nada. Quando Barba Azul ruge para a esposa, desça até o subterrâneo para que ele possa decapitá-la, mais uma vez ela grita: Vocês estão vendo? E as irmãs respondem que parece estar vendo um pequeno redemoinho muito longe. Nesta cena, temos o desenrolar completo do surto de força intrapsíquica de uma mulher. Suas irmãs, as mais experientes, assumem o papel principal nesse último estágio de iniciação. Elas se tornam os olhos da irmã mais nova. O grito da mulher transpõe uma longa distância intrapsíquica para chegar onde moram seus irmãos, onde moram aqueles aspectos da psique que foram treinados para a luta, para lutar até que a morte seja necessário. A princípio, porém, os aspectos defensores da psique não estão tão acessíveis à consciência como deveriam estar. O entusiasmo e a natureza combativa de muitas mulheres não se situam tão perto do consciente quanto seria mais eficaz. Olha só. Que lindo. Quer dizer assim, gente, a força que nós precisamos para combater esse predador está dentro de nós. Ela retrata muito, na minha opinião, como os irmãos, porque se trata dessa parte mais yang da gente, né? De força, de luta, de resolver a questão. Não importa, ela não vai se deixar naquele momento ali morrer de verdade. Na verdade, vai morrer essa parte dela que precisa nascer de uma nova forma, né, amor? E de todo modo, a ponte são as irmãs. Então, assim, ela precisa começar a questionar, enxergar, despertar, para que ela acesse esse ponto decisivo do seu inconsciente, para que ela acesse essa energia, essa força que é capaz de decretar o fim, a morte, que é capaz de permitir que um ciclo se encerre.
E esse momento em que os irmãos chegam e matam o Barba Azul, né? Primeiro, por que essa distância é tão grande, né? Porque a gente se desconecta tanto ao ponto de não conseguir acionar esse ponto de defesa extrema, esse ponto de autoproteção e autopreservação com facilidade. Ela espera que eles cheguem, ela tenta. Então, assim, há uma distância em que ela poderia ter sido pega pelo Barba Azul. Então, a gente precisa manter essa energia mais próxima. E segundo, que essa energia ela é muito importante. Né? Às vezes a gente se vê com pena do Barba Azul, se vê perpetuando uma situação, se vê querendo ajudar o Barba Azul, querendo ajudar aquela pessoa, aquele companheiro ou companheira, né? Querendo proteger, querendo salvar, e não permite que esses irmãos cheguem e nos protejam. Não permite que a nossa essência seja preservada acima de qualquer coisa. Exato. Interessante também perceber que quando as mulheres conseguem emergir da ingenuidade, elas trazem consigo mesmas e para si mesmas algo de inexplorado. Nesse caso, a mulher agora mais sábia procura o auxílio de uma energia masculina interna. Na psicologia junguiana, se trata do ânimos, essa parte inconsciente da gente que tem essa energia masculina de força, de ação e que, olha que interessante também, ela falando aqui, e na simbologia dos sonhos, como seu filho, seu marido, um estranho, um amante, possivelmente ameaçador, depende das circunstâncias psíquicas do momento, toda essa parte da gente que a gente vê como uma figura masculina tem tudo a ver com a nossa relação com o nosso ânimos. Quanto mais forte e amplo o ânimos, pense no ânimos como uma ponte. Com maior estilo, capacidade, desenvoltura, a mulher manifestará suas ideias e seu trabalho criativo no mundo exterior de modo concreto. Então, essa relação com o ânimos tem a relação com a nossa energia masculina. Então, enquanto a energia feminina tem essa criatividade, o ânimos tem a capacidade de realizar. Essa parte que realiza, que vai à luta, que sabe se defender. Então, é o que a gente fala muito dessa nova era, né, amor? Da alteridade, né? Trazer o yin e yang dentro de nós e trazer eles em harmonia para que eles trabalhem para a gente, né, vida? Sim, trazer essa força de vida, né? Isso. Que aí volta para a Laluba, né? Trazer essa Sempre. conexão com a sua essência, com a sua parte selvagem, Sim. já que jamais, nunca, em nenhuma hipótese, por nenhuma sociedade, por nenhuma cultura, será domesticada. Porque Laluba sempre vai estar sussurrando no seu ouvido a canção. Então, no momento em que você tem esse contato com o predador e que entra nesse momento, nesse gatilho de eu preciso agir ou ele vai me matar, ou eu realmente vou perder a minha essência nessa situação, eu vou perder tudo que é vital para mim, é o momento exato em que você tem que tomar a decisão de reagir, a decisão de chamar os irmãos. Né? E é essa decisão, ali não tenho nada que eu possa fazer agora nessa situação que eu estou. Você pode decidir. Decisões definem destinos, é uma frase que a gente adora. Então, assim, você pode pelo menos decidir. Nesse momento eu decido me libertar. E eu decido olhar para tudo que eu tenho negado até E tudo agora. começa por dentro, né? Com essa atitude mais impetuosa, ela não perde a consciência nem é enterrada na companhia das outras. Olha só. Ela resolve, de uma vez por todas, o assassinato interno das mulheres, sua perda da libido, a sua perda da paixão pela vida. E embora as perguntas-chave propiciem a abertura e a soltura exigida para a liberação, sem os olhos das irmãs, que é essa parte mais aguçada, mais instintiva, mais intuitiva da gente, sem o vigor dos irmãos armados de espadas, ela não tem como vencer totalmente. Então precisamos de cada pedacinho da gente. E chegando ao fim, tchá, 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 tchá. Aqui eu trago também os devoradores de pecados. Vou trazer somente uma passagenzinha aqui, meu amor, que aí você vai falar lindamente sobre isso. É uma parte bem interessante, que as mulheres descobrem que, ao dominar o predador, dele retirando o que é útil e deixando o resto, elas se sentem cheias de energia, vitalidade e ímpeto. Elas extraíram do predador o que lhes havia sido roubado, o vigor e o sentido verdadeiro. Pode-se entender de algum dos seguintes modos o ato de extrair a energia do predador e de transformá-la em outra coisa. A raiva do predador pode ser transformada numa exaltação da alma íntima voltada para a realização de uma importante tarefa no mundo. A astúcia do predador pode ser usada para investigar e compreender as coisas de forma distanciada.
A natureza assassino-predador pode ser usada para erradicar o que realmente deve morrer na vida de uma mulher, ou as coisas para as quais ela precisa morrer na sua vida exterior, sendo essas coisas diferentes conforme cada ocasião. Olha que lindo. Eu acho linda essa parte. Por isso que os abutres comem ele. Porque os abutres têm essa missão espiritual de tornar até o que é podre em algo que vai servir de alimento. Então, essa é a simbologia. Você, quando. Por isso que a gente fala que não se pode anular o Barba Azul. Mas ao a gente olhar para essa nossa parte, né, e abrir aquele porão e pegar aqueles ossos, enfim, fazer todo esse trabalho, a gente vai estar no despertar de consciência iniciático e de individuação íntegra, que vai pegar o aspecto ingênuo, que vai amadurecer esse aspecto em nós, que vai nos dar mais coragem, que vai perceber onde é que a gente está sangrando, que vai dar mais ouvidos às nossas irmãs mais velhas, à nossa intuição, aos nossos insights, a perceber na gente os irmãos mais velhos, capazes também de ir à luta, que sempre colocaram a gente como um sexo mais frágil, que a gente não consegue se proteger, e que aqui precisamos sempre de um homem para nos, né? Enfim, não é bem assim. Você tem dentro de você o ânimos, essa energia psíquica masculina, capaz de realizar, de lutar também. E no final das contas, quando a gente começa a dilacerar o Barba Azul, a deixar ele todo picadinho, os abutres vão comer seus restos, que é justamente essa capacidade de recriar aquela raiva, aquele instinto assassino em coisas boas, para a gente pegar e transmutar aquilo, né? Uma alquimia mental, né, linda? E por que o abutre não come tudo? Porque fica um pouco de Barba Azul. Pra você não esquecer que ele existe. Não esquecer que ele existe. Barba Azul, o pedaço de Barba Azul, o conto termina dizendo que os abutres comem, mas o conto começa dizendo que tem um pouquinho de Barba Azul guardado em um convento. Por que as freiras fazem isso, ninguém sabe. Então, é aquele momento em que ainda resta a Barba Azul, porque resta a prova de que ele existe, que ele existiu, que você passou por tudo isso, para que você nunca esqueça que uma Barba Azul é sempre um símbolo de morte. Eu vou terminar minha fala trazendo essa parte aqui, tá? A mulher selvagem ensina as mulheres quando não se deve ser boazinha. Presta atenção, viu? No que diz respeito à proteção da expressão de nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixar um limite e ser fiel a ele, é imprescindível ser leal a esse limite. Quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo o que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua, ela já não é mais uma meta ou um alvo. Ela é esse um antídoto mágico que afinal faz com que a chave pare de sangrar. Nossa. Palmas. Conseguimos. Eu encerro a minha fala dizendo que, minha deusa, independente de que ponto desse conto você se identificou, independente de como você sentiu esse conto, a primeira vez que eu li, o Barba Azul foi muito forte para mim. Eu estava vivendo uma experiência em que eu me vi, essa jovem ingênua, presa, né, em um matrimônio, em um vínculo, em um laço, né, psíquico com esse Barba Azul tão cruel e tão letal para a nossa essência. E naquele momento eu tive a decisão realmente de me libertar. Então o que você precisa agora é confiar, acreditar que sim, é possível. Se você ainda é uma jovem ingênua e está sendo cortejada pelo Barba Azul, se você já aceitou esse matrimônio, se você já sentiu, se a sua chave já está sangrando, se ele já descobriu que você está consciente de todo o mal que ele faz e tentando se libertar, e ele agora está ainda mais agressivo para cima de você, não importa. Ainda dá tempo de você chamar os irmãos e se libertar disso. Ainda dá tempo de você reconquistar a sua vida, de você correr livremente pela floresta, pelo bosque, de você voltar a brilhar, da sua alma, da sua essência, voltar a ter vida. De mergulhar em si, né? E sempre mergulhar em si mesma. Olhando para si. Não importa o estrago que já fez, não importa se esse Barba Azul é seu sabotador interno. Não importa o que já aconteceu, ainda dá tempo de mudar essa realidade. Sempre haverá tempo.
né? A iniciação sempre estará disponível, né? Não há tarde demais, não há tempo demais. Confie, acredite, né? A gente atende mulheres que passaram por relacionamentos abusivos de décadas. A gente atende mulheres que estão passando por um momento muito recente e que o trauma, ele não é medido pelo tempo. Às vezes, um relacionamento de 6 meses causa um trauma e uma dor tão profundo. Então, não há, né, no amor e na dor, né, não há medida, não se mede, né, a gente só valida, só enxerga. Então, não importa, eu só namorei ele 6 meses e foi horrível. Não tem como ter sido tão ruim, tem? Porque depende das dores, dos gatilhos, né, de todo o campo energético vibracional, de tudo que está envolvido, né, naquele relacionamento. Então, sim, tem como ser muitas vezes até mais nocivo, mais intenso, mais cruel. Então, não pegue esses detalhes, olhe para você, o quanto está doendo, o quanto essa chave está sangrando. E vem com a E tem gente, que né? investigar, né? E vem com a E gente. tem que investigar, porque isso acontece dentro e fora de mim. Investiga, se liberta e é sempre olhando, sabendo que o Barba Azul está ali bem dentro da gente e que ele também existe ali para a gente se desenvolver. Um grande beijo para vocês. Xará, te amo. Muito obrigada, Até minhas a beijas. próxima, meus amores. Beijo. Beijo, amor. Yeah!